Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podpom, o podcast do Boletim Sotogari. E lembrando que estamos ao vivo, nos desculpem o atraso, mas estamos ao vivo. Hoje, 11 de setembro, 8h30 da noite, temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios, no estúdio da Elo, Rodrigo Guimarães Mota. Rodrigo, seja bem-vindo. Rodrigo Kodansha, mestre Kodansha, presidente do Instituto Camaradas Incansáveis, uma academia excelente lá na Pompeia. Recomendo quem quiser conhecer, pode ir lá, que é muito legal. E veio aqui hoje para a gente bater um papo, conversar. Ele vai falar da vida dele, do começo de tudo. Vamos passar aqui para um lado literário, que é um ponto que
que o Rodrigo navega muito bem e tem contribuído muito com as informações, e a gente consegue conciliar a área administrativa dele com o judô sempre, e estamos aqui. Rodrigo, seja bem-vindo. Esse aqui é o nosso podcast, é o nosso cantinho do bate-papo, onde conversamos com todos os judocas. Você é o 8º que está vindo aqui, estamos no começo ainda, mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu acho que a conversa nossa vai ser bastante produtiva e bem descontraída. Muito obrigado, Everton. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui hoje com você. Ao vivo. Ao vivo. Então é isso. Rodrigo, todo mundo que vem aqui, a gente começa com a pergunta, né? Onde tudo começou? Lógico, somos judocas, tivemos um início nisso. A maioria que está aqui começou desde a infância. Como é que foi o teu começo? Então, Everton, o meu pai, ele teve uma infância e uma juventude na qual ele se interessava muito em praticar esportes. Por conta dele, por gosto dele. Então ele aprendeu a nadar no Clube de Regatas Tietê, inclusive no Rio Tietê. Nossa, naquela época dava para fazer isso, né? Dava para fazer isso. Depois ele entrou na faculdade, ele fez direito na PUC, ele representava a PUC no futebol. E depois ele, assim, quando se formou, seguiu praticando esportes, corrida, musculação, natação principalmente. Ele era uma pessoa que gostava muito de praticar esportes. Um atleta. E tinha um entendimento que o esporte contribuiu e contribuía para a formação dele como indivíduo. Então, quando ele se casou, ele teve essa visão de propiciar para os filhos dele uma formação no esporte tão boa ou melhor do que a que ele tinha tido. Foi naquele momento que ele comprou um título de sócio da Sociedade Harmonia de Tênis, que é um clube lá nos Jardins. Então eu sou sócio do clube literalmente desde que eu nasci. Eu nasci lá. Você já é um remido lá do clube. Por tempo deveria ser, mas por idade ainda não. Ainda não. Meu pai é. Ah, que legal. E assim, lá no clube, é um clube pequeno, não é um clube tão grande em número de sócios quanto Paineiras, quanto Pinheiros, mas é um clube que tem esportes, tem toda uma história. Sim. Quem sabe num outro momento, num outro podcast, ou se for o caso, eu conto a história da origem do Harmonia. Mas eu comecei a praticar esportes lá. Eu pratiquei diversos esportes, corrida, futebol, natação e com mais afinco 2 esportes. Um deles o polo aquático, com o falecido alemão, o filho dele hoje é o superintendente de esportes do SESI, e o outro foi o judô, com os falecidos irmãos Lechner, José e Armando. Eu pratiquei judô lá dos 10 aos 15 anos e foi uma experiência que contribuiu muito para a minha formação. Eu comecei a ter bons resultados no âmbito do clube, comecei a ter aprendizados que eu adquiri no judô, que eu aplicava não apenas no tatame, como também na piscina do polo aquático, como também na escola. Eu fui aluno do Palmares e depois do Gávea. Então, assim, o esporte contribuindo para a minha formação pessoal, acadêmica naquele momento, foi muito importante. Segui no Harmonia dos 10, falando apenas do judô, até os 15 anos. Quando essa primeira turma de judô do Harmonia, eles eram todos um pouco mais velhos que eu, 1 ou 2 anos mais velhos que eu. Certo. Eles começaram a entrar na faculdade. E à medida que eles entravam na faculdade, eles deixavam de praticar ou praticavam menos. Então Sim. eu estava treinando com poucas pessoas. Eu era um atleta, um entusiasta pelo esporte que tinha bons resultados no âmbito do clube. Então eu já tinha medalhado em torneios zonais da capital, torneios paulistanos, eu tinha sido o melhor atleta do ano do clube, vinha a ser o melhor atleta da década de 80 do clube. Então, nesse nível de competição, eu tinha um bom desempenho. Só que, meados da década de 80, não tinha mais com quem treinar. Tá. Foi Aquela evasão, né, por conta da faculdade, né? Exatamente. E foi nesse momento, e tanto eu quanto o meu irmão praticávamos judô. Meu irmão também se classificou no torneio zonal, ele jogava polo aquático, ele competia no time de 71, eu competia no time de 69. E aí o meu pai falou: olha, Rodrigo,
eu vejo que você gosta muito de praticar esportes e eu faço massagem com o Shiba. O Shiba é um massagista, ele é faixa preta de judô e ele treina onde ele aplica massagens, que é uma academia muito boa da Pompeia, que tem 2 professores excelentes. Um deles foi medalhista olímpico em 1972, chama-se Chiaki Ishii, e o outro só Chiaki Ishii. É o braço direito dele, assim, que apoia a condução dos treinos, que é o Ryoichi Uchida. Você quer ir conhecer? E então você vê a importância da família, de certa forma, para a formação não só do atleta, mas do indivíduo. No caso eu, e no caso a contribuição do esporte para a formação do indivíduo. Sim. Por sugestão do meu pai, eu fui até um treino, gostei muito, me identifiquei com o Sensei Ishii e com o Sensei Uchida. Tinham outros senseis lá, Sensei Manuel, Sensei Masami, os irmãos Tales, tinham vários. Sim. E eu comecei a treinar lá, então, eu já tinha uma graduação, eu era faixa marrom, e eu comecei a treinar lá e segui na academia do Sensei Ishii, esse próximo capítulo da minha trajetória. Sim, que bom. Então, você começou então no clube, treinou forte no clube até o momento que você viu que você queria mais, eu entendo isso, né? Você queria mais, você queria se desenvolver mais e o clube já não te proporcionava mais isso. O teu pai te conduziu, né? Sempre caminhando junto, e você caminhando junto os estudos e os esportes, né? Como você já afirmou, que é uma forma de você se tornar um indivíduo, né? Íntegro e tudo mais. E aí foi para a academia de Sensei Ishii. Só isso, foi para a academia de Sensei Ishii. Sensei Ishii e Sensei Uchida. Ryoichi Uchida. Então, muito bem, vamos então para essa fase aí. Como é que foi nesse período aí? Se você já era faixa marrom quando foi para lá, você se formou faixa preta pelo Ishii. Então, quando eu fui para lá... Deduzi isso. Não, foi exatamente isso. Mas assim, quando eu fui para lá, eu tive um choque de realidade. Eu vi que muito do que eu tinha aprendido, eu precisava quase reaprender. Então, eu comecei a treinar com ainda mais intensidade, com um treino muito mais forte, tendo frequentes visitas de atletas do alto rendimento, que iam lá aperfeiçoar o seu judô com o Sensei Ishii. Sim. Então, Wagner Castropio, Aurélio Miguel, outros grandes atletas iam lá frequentemente. E eu era um dos atletas faixas marrons, assim, um atleta mais graduado, por assim dizer. E eu tive a oportunidade lá de treinar com esses atletas muito bons e ter o meu judô aperfeiçoado pelo Sensei Ishii também. Foi muito bom, eu segui me desenvolvendo, conquistando títulos no âmbito, chegando até a participar do Campeonato Paulista. Certo. E foi quando eu também foi se aproximando o momento de eu prestar vestibular. Tá. Quando eu fui prestar vestibular, novamente meu pai, uma pessoa muito importante na minha formação acadêmica e esportiva. Minha mãe foi imensamente importante, só que teve outro ângulo, por assim dizer. Esse ângulo do esporte tem mais a ver com o meu pai, né? Certo. Ele sugeriu que eu fizesse um teste vocacional. E eu fiz um teste vocacional no terceiro colegial, hoje terceiro ano do ensino médio, e deu carreira militar. Naquele momento era o fim da ditadura militar, conversei muito com meu pai, optamos por não seguir exatamente nessa direção, certo. Mas eu acabei decidindo cursar administração pública, que era o curso mais próximo da carreira militar, sem ser militar. E a única faculdade que oferecia esse curso no Brasil na época era a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, a GV. Então prestei vestibular, entrei na GV. Eu lembro também, foi bem curioso, uma faculdade de administração, bem reconhecida como a GV. Sim. E eu fui na matrícula recebido pelo então diretor da escola e ele perguntou o que eu esperava da GV. E eu falei na hora para ele, saiu, esporte, esporte, mais esporte. Meu pai me deu uma cutucada, falei, pô, você está na GV, o que tem a ver? Você já queria o endereço da sala da Atlética. Pois é. E então eu entrei na GV, aí segui a minha formação acadêmica, certo. No curso de administração pública, e foi um grande desenvolvimento, tanto como atleta quanto como administrador. E que
que ambas as trajetórias começaram a se cruzar, a se aproximar nesse momento. Na GV, eu logo que entrei por essa afinidade com esportes, eu conheci o fundador da Atlética, que a Atlética da GV foi fundada em 1987, no ano que eu entrei, o Eduardo Quillet. E o Edu, que até hoje é um grande amigo, meu padrinho de casamento, tenho uma afinidade imensa com ele. Nossa, imagino. Então ele conheceu o meu interesse e tal, e falou, você tem que ser presidente da Atlética. Eu conversei, estava chegando, passou um ano, teve o Edu, que foi o primeiro presidente, certo. O segundo foi o Rodrigo Kolbe, a família era proprietária daquela empresa de cadernos, a Tilibra, na época. E logo aí o Edu falou, o terceiro presidente vai ser você. E eu acabei aceitando e foi o meu verdadeiro estágio. Grande parte do que eu aprendi em administração na GV, eu não aprendi na sala de aula, eu aprendi como presidente da Atlética. Eu competia judô. Usando como case a própria Atlética. E aí a administração e o esporte se aproximaram muito. Na GV, eu estava bastante ativo nos esportes. Quando eu entrei, eu ainda era faixa marrom, mas estava participando das competições universitárias, além das competições oficiais da federação. E aí eu assumi a presidência no momento crítico da Associação Atlética. Ela era a 32ª colocada entre 34 faculdades inscritas na Federação Universitária Paulista de Esportes, ou seja, era uma colocação... Quase lanterninha lá. Era quase lanterninha. Ela estava impedida de participar, porque na época devia 542 UFIRs para a Federação Universitária Paulista de Esportes. E eu assumi a presidência com essa situação dramática. E aí eu comecei a aplicar, a exercitar na prática a formação acadêmica que eu estava adquirindo. Então nós tínhamos uma academia na Atlética, por exemplo. O que eu fiz? Vendi todos os aparelhos e paguei a dívida da Federação Universitária Paulista de Esportes. Zerei. Segundo, eu peguei e comecei a mapear quais eram as modalidades que nós poderíamos participar e teríamos boas chances de vitória. Mapeei algumas delas e falei, a gente tem poucos recursos e poucos atletas. Então, dessas que a gente tem chance, nós vamos entrar e vamos entrar para ganhar. O judô era uma delas, o polo aquático era uma delas, a natação era outra e assim por diante. Eram poucas, não passavam de 5 modalidades que nós éramos notoriamente competentes. A GV é uma escola pequena, né? Comparando o número de alunos, comparando com outras. Então não dá para ser muito. Não dava para ter uma equipe grande com várias modalidades. Não dava para ter uma equipe grande, mas eu concluí que com o que a gente tinha, a gente conseguia ser uma equipe pequena, mais competitiva. Então é pouco com qualidade. Pouco com qualidade. E aí faltavam os recursos para financiar os treinamentos, as viagens, as competições. E era uma época anterior às leis de incentivo ao esporte. Certo. Então nós apelamos para o velho patrocínio. Então meu pai conhecia o Ney Castro Alves, meu pai trabalhava com ações. Então o Ney Castro Alves era o presidente da Bolsa de Mercadorias de São Paulo e a Bolsa de Mercadorias patrocinou o judô. Meu pai também era sócio do Harmonia, o presidente do Poço São Paulo. Meu irmão conhecia o filho dele, patrocinou o polo aquático. Tá. O Daniel Pinsky, que também era equipe de judô, mas praticava vôlei, ele conhecia o José Mindlin, da Metal Leve, patrocinou o vôlei. Então, com esse patrocínio, nós conseguimos patrocínios para as equipes. Certo. E então, pegamos poucas equipes com recursos e fomos para cima. Ao final do ano, nós obtivemos, imagina, 32ª de 34, impedida de competir. Terminamos o ano como 8ª faculdade entre todas as faculdades que disputaram a competição. Sim. Foi a melhor conquista da história da GV antes e até hoje não foi repetida. Olha isso. Mais ainda, nós começamos um movimento muito inspirado naquelas competições universitárias, uma escola contra a outra. Então eu tive a ideia de organizar, eu e o Daniel, mais 1 ou 2 diretores, era muito pequena a nossa equipe na Atlética, mas decidimos reproduzir a experiência dos jogos jurídicos, que, por exemplo, já existia na época, fizemos o GV FEA. Batemos bastante na FEA, especialmente no judô, foi um 5-0 sonoro, lá no CPUSP, e ganhamos o GV FEA. Depois fizemos o GV MAC. E aí eu fiquei na cabeça com essa ideia, vamos fazer as economidas.
Não deu tempo, estava encerrando o meu mandato, certo. Mas eu segui como aluno e pude participar da primeira edição das Economíadas em 91, na qual o judô da GV inclusive foi campeão. Batemos o Mackenzie 5-0. Eu e meus colegas batemos muito nos atletas Mackenzie, batemos muito nos atletas da PUC e concluímos batendo bastante nos atletas da FE. Fomos campeões da primeira economia, em 1991. Deixa eu só fazer uma adendo. Pessoal, batendo no bom sentido, hein? Luta. No bom sentido, no judô, é claro. E, além disso, algo muito interessante é que eu, muito inspirado no modelo das escolas americanas, decidi criar um ícone para atlética. Tá. E aí, eu queria algo bastante agressivo, motivado, para inspirar, né? E era a época do jacaré teimoso, que andava pelo rio Tietê. Então eu falei, vai ser um jacaré. E o jacaré hoje é um ícone da Atlético. Você entrar na GV, hoje tá o jacaré, tem bandeiras, jacaré, banners. Eu até fui à GV fazer uma reportagem contando a história do jacaré. Que legal. E quem desenhou esse primeiro jacaré foi outro colega meu de classe, diretor também, o Fábio, que depois veio a ser vice-presidente da W Macan. Era uma pessoa bastante competente na área da publicidade, ainda que ele fez administração também. Eu, nesse período de atlética, então comecei imbriquei esporte com administração, com bons resultados no esporte e também, com bons resultados na administração e também com bons resultados no esporte. Certo. Com a equipe do judô bem constituída, porque foi uma coisa leva a outra, mas o Silvio Uehara entrou na pós-graduação, os irmãos Fujimoto entraram, o Daniel Pinsky entrou. Então a gente montou uma ótima equipe e eu acabei sendo 4 vezes campeão paulista universitário por equipes e 2 vezes campeão paulista universitário no individual. Uma na categoria até 78 e a outra no absoluto. Na final, inclusive, eu fiz com alguém que veio a ser um atleta olímpico depois, o Henrique Guimarães, mas naquela final deu GV, por assim dizer. Né? E então foi eu fui tendo bons resultados, melhorei dei mais um passo nos resultados, fui tendo bons resultados na administração. O ápice, talvez, desse meu momento na faculdade, no esporte, foi quando eu conquistei a faixa preta em 1989. Eu me preparei muito, treinei muito kata com o sensei Uchida. Ele me indicou para aprimorar o meu kata, era uma época muito anterior a ir treinar também com o sensei Otagaki, falecido sensei Otagaki. Treinei com o sensei Otagaki. Muito legal ele. E estava bem preparado física e tecnicamente, dentro das minhas limitações, é claro. Mas eu lembro que eu ganhei o Katinuki Shai, que era algo bem difícil na época, você tinha 4 lutas seguidas, né? E se eu me lembro bem, quando eu ganhei o Katinuki Shai, foram 84 atletas participando e só eu e um atleta do Projeto Futuro, chamava-se Denilson Espírito Santo, se eu me lembro bem o nome dele, que ganhamos. Então a gente ganhou, aí depois eu prestei os cartazes, passei. Era muito difícil. Muito, muito. Bom, e aí a faculdade terminou, eu tive uma experiência profissional além da presidência da Atlética. Tive 2 experiências profissionais. Eu fui representante discente no Conselho de Administração da FGV e eu fiz estágio no Banco Francês e Brasileiro, novamente indicado pelo Edu, que já estava efetivado no Banco Francês e Brasileiro. Que legal. E formado, eu fui, próximo de me formar, eu comecei a participar de processos seletivos. Eu fui aprovado no Banco Garantia, na época, porque ao longo da faculdade eu decidi, apesar de estar me formando em administração pública, trabalhar com administração de empresas. Então eu fui procurar empresas. Eu acabei sendo aprovado no Garantia, acabei sendo aprovado na Camargo Correia e acabei sendo aprovado por uma empresa que estava entrando no Brasil, que era a Procter & Gamble. Tá. Naquele momento eu ponderei as minhas capacidades, optei pela Procter. E na Procter eu contei essa história do esporte, que eu estou contando aqui também, e a entrevistadora falou, olha, você tem um perfil muito de gostar de desafios, de superação, então acho que você deveria trabalhar na área de vendas. O que você acha disso? Eu não tinha nenhuma experiência, aceitei e comecei a minha carreira em vendas, que depois ela se desenvolveu principalmente em vendas e marketing, um pouco em finanças, mas principalmente em vendas e marketing ao longo dos 35 anos seguintes. Nossa, tudo isso. É você seguir essa linha de vendas e marketing. Uhum. E aí não saiu dessa linha na questão de profissional.
né? Exatamente. Mas, Everton, além do meu conhecimento acadêmico e do conhecimento prático que eu adquiri trabalhando nas áreas de vendas e nas áreas de marketing, eu também sempre apliquei no começo intuitivamente o aprendizado no esporte. Então, o que depois a gente vai falar a teoria por trás, mas a garra absurda, que eu brinco, é quase um mantra do ICI e meu mantra, eu sempre busquei aplicar na profissão. E isso, poxa, se a gente pega um atleta extraordinário e você quer ter alguma chance, você tem que ir além. Quando você aplica isso num desafio profissional, o espírito, a essência é o mesmo. Eu lembro, por exemplo, nesse meu primeiro movimento na área de vendas, havia o Concurso Nacional de Vendas, Programa de Reconhecimento de Vendas da Procter. Parece até mito, mas se eu te falar, mas eu ganhei todos. Eu não sei o que é perder. Eu fui campeão, fui o melhor vendedor no ano, fui o melhor vendedor do segundo ano, fui o melhor do terceiro ano. Competitivo, né? Eu enxergava aquilo, era quase como um paulista universitário, Sim. por assim dizer. E óbvio, você tem que desenvolver estratégias, tem que desenvolver planos de ação, mas a partir da motivação original, eu consegui ter sucesso em vendas. Não apenas, depois eu trabalhei em outras empresas, eu fui vendedor, supervisor, gerente, diretor, sócio de uma empresa, até vender essa empresa. Então eu tive uma trajetória longa, Sim. em várias posições, mas essa essência que eu demonstrei como vendedor e que eu aprendi no esporte, no judô, eu acabei aplicando ela em toda a minha trajetória profissional de forma que eu acredito bem sucedida. Certo. E segue até hoje usando a mesma... Eu sigo, mas daqui a pouco eu falo, se você quiser eu falar agora, eu adquiri um pouco de teoria para dar lastro para essa prática, por assim dizer. Agora, um ponto que eu queria destacar, Everton, que nessa trajetória esportiva e profissional, eu acredito, a minha história é um pouco diferente, talvez, e todas as histórias têm mérito, mas daquele que, sabe, pessoa que veio muito... de uma classe muito humilde e teve no judô a oportunidade da vida dele. Eu acho essa história extraordinária. Sim. A minha história foi diferente. Ela tem muito a ver, talvez, com a história de um americano. Porque nos Estados Unidos o esporte é uma ferramenta de formação, de educação. E vem desde a escola. Então, isso no Brasil, principalmente se você vem de uma família muito humilde, é difícil, porque você tem que assumir responsabilidades econômico-financeiras muito cedo. A minha família era uma família de classe média, por assim dizer. Então eu acabei aproveitando a experiência do esporte como uma experiência complementar à formação acadêmica para me tornar um profissional melhor, por assim dizer. Existe uma estatística, eu não sei como está ela atualizada, Sim. mas se você pega os presidentes das 500 maiores empresas americanas, perto de uma centena deles teve experiência pregressa no esporte de alto rendimento. Você pega as melhores faculdades americanas, Stanford, por exemplo, tem mais medalhas olímpicas de alunos de Stanford do que o Brasil. É esse o nível. Uma faculdade de ponta, uma faculdade de top, tem mais medalhas olímpicas que o país. Ou seja, a faculdade e mais o esporte ali. Não Exatamente. É somente a parte acadêmica que E nem só é esporte. São as duas coisas tem que combinadas. Tem que trabalhar junto. Exatamente. Em cima dessa sua teoria, disso que você me falou agora, o teu livro Olimpismo, Esportismo, que é Olimpismo, o esportismo, foi baseado em cima dessa tua observação que você acabou de falar agora? Então, a história é bastante interessante. Ao longo das competições universitárias, eu acabei ficando muito amigo do Wagner Castropil, que foi, eu sei que todo mundo sabe que ele foi um atleta extraordinário, Sim. campeão mundial militar. Só uma pausa. Castropil, tá convidado, hein? Quiser vir conversar com a gente, será um prazer receber você aqui. Com certeza. Mas o Castropil, ele foi campeão mundial militar, foi atleta olímpico em Barcelona 92, mas ele tem uma curiosidade que ele foi um atleta olímpico enquanto ele cursava medicina na USP. Então é algo impressionante. É alguém que estudou no Bandeirantes, que fez medicina na USP, que depois fez mestrado, fez doutorado. Então ele tinha uma extraordinária formação. Quando, nessa minha trajetória de vendedor e seguindo, eu sofri muitas lesões e uma lesão especial foi muito grave, quando eu morava no Paraná. E grande parte do tratamento que me recuperou, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, porque a lesão foi muito grave,
Eu não vou entrar nesse detalhe, que valeria um podcast completo. Só para isso aí também? Mas eu fiz 12 cirurgias ortopédicas. Então eu fiz muitas cirurgias. Eu brinco até que eu faço uma DLCA agora sem anestesia. Tanta cirurgia que eu... Já está acostumado. Já estou acostumado. Só joga a perna de lado e fala, arruma aí. Mas o Castropil, eu estava muito próximo dele. Primeiro que ele ia se aperfeiçoar o judô para ir para a Olimpíada na Academia do Sensei Ishii. E depois que a GV foi eleita para representar São Paulo nos Jogos Universitários Paulistas. Tá. E eu, como assim, o responsável pela equipe da GV, podia escolher pelo regulamento um atleta de outra instituição para participar junto com a GV. Eu convidei o Castropil. Quem será que você ia convidar? Então. Né? E nós fomos para essa competição juntos e fomos campeões. Então a gente criou essa história de sucesso no esporte também, de ter participado, ter formado uma equipe vencedora. Depois ele me ajudou na minha recuperação por todas essas cirurgias, e esse vínculo, essa amizade ficou muito estreita, a ponto da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, todo mundo ter se tratado, Castropil, meus amigos, eu indico, eu acredito no trabalho dele, eu acredito na pessoa que ele é de forma absoluta. Pois muito bem, em 2006 eu já estava, lembra, vendedor, supervisor, já estava numa posição de gerente, certo. Quando o Fernando, que era meu estagiário na época, hoje ele é o presidente da Alpargatas no Brasil, é bastante interessante, porque esse é o princípio de você... do judô, né? Você forma alguém. E você forma alguém no esporte e você forma alguém também na administração. Então o Fernando hoje ele é um presidente, alguém muito bem sucedido, mas ele no momento da década de 2000 ele foi meu estagiário. Ele era tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E o seu desenvolvimento vai depender muito da qualidade de quem mentorar, de quem apoiar você. Como né? você vai seguir, né? Lógico que o talento é seu, você. né? Sim. Mas o Fernando era aluno da SPM e me convidou para dar uma palestra na SPM, contando o que, na minha opinião, o esporte havia contribuído para eu ter chegado a uma posição gerencial. E eu fui na SPM, dei a minha opinião. Logo depois, a GV soube que eu tinha ido à SPM, como os alunos pediram para eu fazer a mesma palestra. Certo. E aí estava presente o presidente de uma editora, o Henrique. Ele falou, olha, essa sua opinião é muito interessante. O esporte está tendo um crescimento muito grande no Brasil. Era a época que o Bernardinho tinha acabado de lançar o livro dele, Transformando Suor em Ouro. Por que você não faz um livro? Eu já tinha escrito o livro sobre trade marketing. E eu falei, gostei. Só que eu não me julguei competente o suficiente para escrever o livro sozinho. Chamei o Castropil, que tinha essa excelência acadêmica e essa experiência esportiva também. E nós decidimos fazer o quê? Nós selecionamos 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência pregressa no esporte e conduzimos entrevistas. Perguntamos o que o esporte havia contribuído para a formação profissional deles. Chegamos, a partir dessas entrevistas, em 5 competências: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Certo. Organizamos elas no formato de um livro, chamamos o conjunto das 5 competências que você pode aprender no esporte e depois pode aplicar na administração como a teoria do esportismo, e apresentamos o manuscrito para o Abílio Diniz, um grande ícone do esporte, que se encantou com a teoria e fez o prefácio. Só o Abílio Diniz fazendo o prefácio do livro. Nós lançamos o livro Esportismo, o livro se esgotou, depois nós fizemos workshops, palestras, uma série de atividades para ampliar o impacto da pesquisa e da teoria, até que em 2016 nós decidimos fazer o 2º volume, por assim dizer, Jornadas Heróicas, que tem toda uma história também. Que legal, que legal. E você vê que esse livro já estava embutido em você, lá desde o começo. Quando a gente começou a conversa, pelo que você disse, pelo que você fez e pela forma como você pensou e enxergava essa parceria aí de ele esportes. Ele começou dentro de mim como uma paixão, como uma intuição. E através da minha formação, da minha experiência, da minha parceria com o Wagner Castropil, acabamos
fazendo algo que foi muito relevante e é muito relevante. Foi uma pesquisa científica. Sim. Não é apenas uma teoria, um ponto de vista, que tem o seu valor também. Sim. Só que eu acho que a pesquisa dá lastro, dá sustentação para a opinião. Ali foi mais visceral, né? Um negócio mais realmente vocês foram buscar na pesquisa. Interessante, né? Conseguir levantar os nomes dos empresários que tinham essa vivência esportiva, ou essa experiência com o esporte, e que eu lembro não jogavam uma bola de fim de semana, eram dedicados na modalidade de cada um específico. Eu lembro que tinha alguém do hipismo. Isso no segundo livro. Então, dei um spoiler aqui, tudo bem. Então vamos falar do segundo livro, que dá sequência do seu livro do esportismo. Tá bom. Eu segui, Everton, né? Então nas próximas décadas de formação, tem um crescimento pessoal. Eu casei com a Cíntia, tive meus filhos, João e o Antônio, que praticam esportes também. Deixa eu adivinhar. Judô e polo aquático, acertei? O João, judô e polo aquático, agora só judô, porque ele entrou na equipe competitiva e decidiu parar. Falou, pai, eu já sei nadar, já sei jogar polo aquático, eu quero me dedicar ao futebol. Então é judô e futebol. Que legal. O Antônio Bento, que é mais novo, judô, polo aquático e também futebol. O irmão é uma grande referência para ele e tá bom. Se for para mais esporte, tá bom. Se for para menos, é um problema. Certo. Né? Não, mas tá bom, né? Já 3 modalidades aí. E não deve ser treininho, não, né? Não, eles se dedicam bastante. Eu também tenho a contribuição paterna, assim como meu pai contribuiu para mim. Vai de pai para filho, não para deles, né? É isso mesmo. Eu sou sócio, além do Harmonia, eu decidi dar uma formação um pouco mais ampla para eles, também do Paineiras. Então eles praticam o polo é lá no e o futebol no Paineiras e o judô no ICI. Então, rapidamente do outro livro, a teoria estava consolidada, o Wagner e eu decidimos dar mais um passo na pesquisa. Certo. E aí nós mudamos o método. Em vez de fazer uma pesquisa quantitativa, entrevistar um grande número, a gente já sabia quais eram as competências. Sim. Nós fizemos um método de estudos de caso. Para cada uma das competências, a gente entrevistou uma pessoa que era notoriamente competente naquilo. Então, por exemplo, para falar sobre atitude, entrevistamos a Marília Roca, que era presidente da Rinodê e praticante de enduro equestre. Para falar sobre visão, José Salib Neto, fundador da HSM e praticante de tênis. Para falar sobre estratégia, José Vicente Marino, que hoje é presidente do Axé Laboratório e praticante de hipismo. Para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, que foi diretor da Parmalat, técnico vice-campeão olímpico. Para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, fundador do Instituto Reação e medalhista olímpico também. E ao final, dia 16 de março de 2020, se eu bem me lembro, conseguimos entrevistar alguém para falar sobre as 5 competências. Alguém muito sênior, um ícone, que é o nada mais, nada menos que o Jorge Paulo Lemann, praticante de tênis e inclusive disputou a Copa Davis. Nós concluímos a pesquisa, concluímos as entrevistas, a pandemia fechou as livrarias. Nós aproveitamos os meses seguintes para conversar com a professora Maria Amélia Jundurian Corá, que havia sido minha professora no doutorado, uma grande autoridade no Brasil na administração, especialmente na administração que você aprende na prática. Certo. Ela fez o prefácio da obra e nós lançamos, no mês dos Jogos Olímpicos, este livro aqui, que é o segundo volume dessa pesquisa da teoria do esportismo, Jornadas Heróicas, publicado pela Alta Books, o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática, com entrevistas com Marília Roca, José Salib, José Vicente Marino, José Carlos Brunoro, Flávio Canto e Jorge Paulo Lemann, prefácio da professora Maria Amélia Jundurian Corá. Então esse é o segundo livro, ele teve teve uma impressão, teve uma segunda reimpressão, teve uma trajetória honrada nas livrarias do Brasil. Que bom. Tem ainda, se o pessoal se interessar em adquirir o livro. Eu tenho alguns livros que estão esgotados. Se alguém quiser conhecer todas as minhas obras, pode consultar o site rgmota.com.br, rgmota com 2 T's, mas eu trouxe as mais recentes para apresentar para você e para os leitores. Joia, muito bom, muito bom. Então, do esportismo saiu a segunda edição chamada Jornadas Heróicas. É você e Castropil também, sim, nesse, né?
E aí, você escreveu mais um. E não foi só Os Incansáveis. Como que chama? O Hilário. Não, o Wagner, desculpa, foi o Wagner Castropil, Wagner Hilário. Ah, o Hilário também estava nessa. Rodrigo Mota. Tá? Ah, então é eu que estou me confundindo. Não, eu na verdade é que eu falei Wagner, Castropil e Rodrigo. Então porque é assim, né? Eu fui no lançamento do livro. Calhou de eu estar lá, não sei, né? E eu lembro do Wagner Hilário lá. O Wagner é verdade, judoca também, faixa marrom, treina com o sensei Uchida. E ele é jornalista, ele nos ajudou muito com a redação do. Ou seja, somou a fortaleza dele. Sim, muito bom, muito joia. E já que nós estamos nessa parte das tuas literaturas, o que mais você tem? Antes da gente falar do seu mais recente, né? Nunca se fala o último livro, porque não é assim que se fala, né? Sim. Você, depois de Jornadas Heróicas, veio... Então, só para contextualizar no tempo, o primeiro livro foi o fruto da minha dissertação de mestrado, foi Trade Marketing, Teoria e Prática para Gerenciar os Canais de Distribuição. Depois foi Esportismo. Depois foi um livro com as cartas de amor do meu avô para minha avó em 1936. Cartas de um amor à moda antiga. Ele está esgotado também. Então depois teve a trilogia Uruashi, na qual a gente escreve, eu e o Sensei Uchida, com apoio também do Wagner Hilário, escrevemos a história, a filosofia do judô e demonstramos todos os golpes e os katas, os gokyos, todos com fotos, né? Uma época pré-internet. Sim, mas então uma trilogia assim... com prefácios de Sensei Mario Matsuda, Sensei Masao Shinohara, Sensei Shiaki Ishii. Então teve essa trilogia. Aí viemos, mais recentemente, teve o Jornadas Heróicas e teve esses outros aqui que estão comigo. Bom, a trilogia do Uruashi é item de colecionador hoje. Assim como o Jornadas Heróicas, sim, o 2 e o 3 encontram-se disponíveis na Amazon e em outras livrarias. Certo. Um está esgotado, talvez um exemplar em bom estado usado vocês encontrem. Tá, talvez em sebo ou em loja, sim, né? Mas item de colecionador. É importante salientar isso. Obras completíssimas, muito Eu fiquei bem. muito feliz no Uruashi ter prestado essa contribuição, porque alguém que quer fazer um exame, quer se aperfeiçoar, quer ler sobre o judô, não tinha disponibilidade de uma literatura de qualidade. Na época, a literatura era muito escassa no Brasil. As fotos eram de baixa qualidade. E assim, a trilogia é fantástica. A qualidade das fotos, a qualidade do texto é bonita. É bonita, é robusto o livro, né? Então é uma contribuição que eu, junto com o Sensei, demos para a formação das próximas gerações do judô. Sim. E está lá registrado, mantiveram a história do judô da forma que vocês melhor puderam apresentar ali. É uma obra irreparável, fantástica. E aí, depois da trilogia, desculpa, eu te interrompi ali. Bom, teve o Jornadas Heróicas, e aí teve um momento também, eu já tinha praticado judô na faculdade, junto com o Sensei, tinha pegado a faixa preta, sempre continuei praticando, com menos intensidade por conta das minhas viagens profissionais, dos meus estudos. Muda a vida, né? Muda a vida. Casamento, filhos, as lesões também, que eu tive que parar muitas vezes por conta das lesões. Mas eu sempre estive ativo. Então eu fiz salvo as interrupções por conta das lesões, eu competi no sênior, veterano, na época era master, né? Então eu sempre estava atuante. Quando o Sensei Ishii fechou a academia da Lapa por conta da crise econômica, Plano Real, eu acabei ficando na Lapa com o Sensei Uchida, que montou o Judô Alto da Lapa. E eu continuei com o Sensei Uchida por muitos anos, aprendi muito kata com ele, tive a oportunidade de ter sido campeão paulista, campeão brasileiro, sul-americano, eu tive vários títulos estaduais, kata, nacionais, internacionais com o kata. Eu conheço bem as práticas de kata e acabei também tendo a oportunidade de aplicar esse conhecimento não só nas competições como nos exames. Sim. Isso é algo que aprendi também com meu pai, né? Ele é uma pessoa que se graduou
em Direito, depois fez mestrado, fez doutorado. Esse aprendizado contínuo, que hoje é o Lifelong Learning, eu apliquei também na administração. Então, com a minha carreira profissional, eu também sempre estudei. Então, eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado e também apliquei no judô. Então, eu fui sempre buscando adquirir os graus, os dans. Sim. Então, eu fui fazendo os exames, né? E a partir de um determinado momento, 94, com o sensei Uchida, foi quando em 2015 o sensei Ishii me chamou e falou que ele estava doente. O sensei Ishii não tinha mais condições de liderar os treinos da última academia que havia ficado com ele, que era a academia da Vila Pompeia. Tá. E ele perguntou se eu poderia assumir os treinos para ele. Eu fiquei muito honrado pelo convite, mostra a nossa relação de tanto tempo, mas falei que sozinho não, porque eu ainda, na época, eu era sócio da Sucos do Bem. Certo. Depois de ter sido vendedor, supervisor, gerente, diretor, eu me associei a outros 2 camaradas, o Marcos e o Alfredo, e começamos a Sucos do Bem, que acabou por ser vendida para a Ambev um pouco depois. Mas eu falei, não tenho condições, estou muito envolvido com essa empresa que eu sou sócio, mas com outras pessoas eu posso assumir. Aí o sensei Ishii quis conhecer. Eu tinha uma afinidade muito grande de competições, especialmente a de 2014, quando nós viajamos juntos para competir na Europa com o Bagé e com o Christian. Certo. Eu admiro muito a garra absurda, a determinação do Bagé. Admiro muito o Christian também, a comunicação, a liderança dele. São 2 pessoas que eu tenho uma extrema... E perfis que se complementam, né? Perfis complementares. Para quem e pelos quais eu tenho uma imensa admiração, eu os convidei a embarcar nesse projeto. Sensei Ishii quis conhecê-los, ficamos 6 meses junto com ele e ele falou, agora vocês tocam. E nós montamos... Fizeram o estágio com o sensei Ishii lá. E teve todo um desenvolvimento técnico, certo, mas também teve um desenvolvimento administrativo. A academia não estava federada, tínhamos que organizar tudo. E aí organizamos, em 2016 começou o ICI, que era o Instituto Chiaki Ishii. Certo. E a gente começou a conduzir, e isso de participar de veteranos, a equipe foi se fortalecendo, tinha o Mundial, convidamos o sensei Ishii para ir para o Mundial. Ele topou, se preparou, treinou, foi junto com a equipe. Para mim, vou abrir um parênteses, foi uma experiência muito grande. Você sabe, Everton, eu acho muito importante na vida você ter uma capacidade de adaptar os seus sonhos. Sim. Se você for flexível, você sempre pode sonhar. Até eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. Eu falei para você, o meu teste vocacional, quando eu tinha 16 anos, deu carreira militar. Eu acabei fazendo administração pública. Pois muito bem, quando eu tinha 49 anos, encontrei uma pós-graduação em História Militar. E eu falei, eu não posso mais ser soldado, mas eu posso contribuir. Conhecer e contribuir. Então eu fiz a pós-graduação em História Militar, fiz um TCC que foi incrível, que foi sobre a Guerra de Canudos. Eu amo a história da guerra, tanto que meu filho chama João Abade, que era o comandante da rua das tropas de Antônio Conselheiro, e o meu outro chama Antônio Bento, por conta de Antônio Conselheiro também. Então, eu ainda fiz uma contribuição à ciência militar, por assim dizer, uma pesquisa, mas para mim estava tudo bem, eu continuei sonhando. E da mesma forma eu enxergo os veteranos. É uma forma de você se manter ativo, de você se manter saudável e de você seguir realizando os seus sonhos. Eu sei das minhas competências e sei das minhas limitações. Eu fui bem, eu acho, no esporte, no conjunto da obra. Mas eu sempre segui treinando. E com a orientação do sensei Ishii, com muito destaque com a orientação do Bagé, com o Cris do meu lado também, em 2016 eu finalmente conquistei uma medalha que foi muito importante para mim, que foi a medalha no Mundial de Veteranos em Fort Lauderdale. Então, foi onde o Sensei também... Foi o Sensei, então foi ainda mais incrível que o Sensei foi campeão mundial, exatamente 40 anos depois de deixar de competir, que a última competição dele havia sido em 1976, e eu conquistei a medalha no Campeonato Mundial de Veteranos. Então, Bagé, muito obrigado por todo o seu apoio, a todos os incansáveis que estiveram e estão conosco, muito obrigado para todos vocês. Vocês contribuíram para que eu seguisse sonhando e para que eu realizasse um sonho.
Muito bem. Deixa só fazer um adendo. Para quem não sabe, o Sensei Shihakishi foi medalhista olímpico em 72, na Olimpíada de Munique, e foi o primeiro medalhista de judô, né? Bronze, em Munique. Era japonês naturalizado brasileiro, tem toda uma história, quem quiser procurar, saber da história de Shihakishi, nas redes vocês encontram. E o Mota teve Sensei Shi na sua passagem esportiva, durante um período que foi seu treinador também, com toda aquela competência que todo mundo também irreparável, né? A competência dele como treinador, fora como lutador. Então na época Sensei Shi tinha quantos anos? Em 2016 ele estava com 76, se eu me lembro bem. 76 para 77. 76 para 77 anos. Sensei Shihakishi foi para o Mundial de Veteranos e sagrou-se campeão. Mota acompanhou, aliás, foi um dos personagens dessa história, né? Por ter conversado com o Sensei, convencido ele de integrar a equipe, né? E companheiro de treinos também. Companheiro de treinos, é verdade. É verdade. E nós seguimos no ICI, então o ICI começou a se fortalecer, montamos o seminário Shihakishi, no qual nós apresentávamos, no primeiro dia, a teoria do esportismo, eu apresentava, o Sensei Shi contava a sua história, depois nós treinávamos e fomos do Rio Grande do Sul até o Amapá. Vocês correram o Brasil com esse Corremos o Brasil todo. Sensacional. Foi incrível, deu uma grande visibilidade para o Sensei Shi, prestou uma contribuição assim, para o fortalecimento do judô. Logo depois, e para a história do judô também, né? História. Sim. E logo depois, eu conversando com o meu amigo Daniel Pinsky, um dos que participou da Atlética comigo, ele é proprietário de editoras, a gente teve a ideia de contar a história dos Incansáveis. Aí nós convidamos hoje um amigo em comum, o Sérgio Xavier, jornalista, né? E ele fez essa pesquisa, entrevistou o Bagé, entrevistou o Christian, entrevistou eu, entrevistou outros personagens, e nós acabamos lançando a história do ICI, um parênteses. Ficamos como ICI 2015, final de 2015 até o final de 2017. Sensei Shi teve um problema de saúde, ele decidiu encerrar as atividades da academia. Nós, durante um tempo, treinamos no projeto Budô, do amigo Sensei Ershov, durante 6 meses. Ele contou essa história na conversa dele. Ele sensacional também. Vinícius, uma generosidade imensa. Bagé encontrou o lugar, nós alugamos, reformamos e mudamos para o Coliseu, na Rua Barão do Bananal 475. Qualquer um que quiser treinar a partir das 8 horas, tenta a sorte, vá com garra absurda. Tenta a sorte, que o pessoal lá não tem moleza, não. E estamos lá desde 2018 com muito sucesso. E, bom, nessa história do ICI... que Sérgio... nós vamos contar. Depois nós vamos falar do livro e a gente conta a história porque é legal. É interessante. O Sérgio fez a pesquisa e nós publicamos o livro Os Incansáveis. O livro Os Incansáveis, publicado pela editora Contexto, editora cujo um dos sócios é o Daniel Pinsky, conta a história dos 5 primeiros anos do ICI. É uma história muito interessante, vocês vão ver os personagens e como nós desenvolvemos o trabalho para permitir que hoje o ICI, sem sombra de dúvida, seja a academia de veteranos número 1 do mundo. Não são fracos, não. Vale a visita, vale lá fazer um treino. Você é veterano? Gosta de um treininho bom? Então, estão convidados, Mota? Convidadíssimos. Então tá jóia. Vamos sair um pouquinho da área literária, voltamos mais na frente, mas vamos contar então essa história do ICI agora como Instituto Camaradas Incansáveis. Nós tínhamos formado a equipe, uma equipe muito forte, muito competitiva em veteranos, estávamos expandindo os trabalhos ainda na primeira formação do ICI, Instituto Shihakishi. Quando nós decidimos mudar para Pompeia, eu lembro, foi uma Copa São Paulo, até um caso raro, né? Porque a luta foi filmada, na época eu acho que eu disputei 3º lugar, ganhei a luta, não caí, mas eu saí muito desequilibrado. Acho que o Sensei Alcides estava, encontrei ele, eu fui cumprimentar ele, eu cumprimentei o ar, assim, eu estiquei a mão e não encontrei ele. Eu achei estranho, né? Mas era em São Bernardo a competição, eu peguei o carro e fui até em casa. E eu sentia muita tontura, não estava bem.
E aí eu decidi, no dia seguinte, né, eu tava com bastante atribuições, já havia vendido a do bem, eu prestava consultorias, fazia parte do conselho de administração do Vitor, Ortopedia e Fisioterapia, que o Wagner é sócio, tem outros grandes amantes do esporte que são sócios também. O Wagner Castropil. Então é algo que é uma honra imensa ter participado dessa história do Vita, não apenas como paciente, mas como profissional, também como conselheiro. Acabou virando conselheiro do... Acabei virando... E então eu desmarquei meus compromissos acadêmicos no doutorado, profissionais nas consultorias no conselho, porque eu estava tonto. Eu lembro que eu estava assistindo Mecanismo na época. E eu comecei a ouvir um barulho, zum, 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 no ouvido, no dia seguinte. Aí eu levantei, achei estranho, né? Porque não tinha nenhuma ambulância. Na hora que eu levantei, eu caí de cara no chão. Nossa. A minha esposa tentou chamar o SAMU, não conseguiu. Foi uma situação dramática, assim, né? Acabou me levando para o Hospital São Luís. Eles fizeram um diagnóstico, eu melhorei um pouco. Falaram que eu estava com uma crise de labirintite. Me deram um remédio para a labirintite. Eu voltei para casa e passei 24 horas piorando. Nossa. Mais tonturas ainda. Aí eu liguei meu pai. Meu pai faz um trabalho neurológico já há bastante tempo. Era 2018 isso, né? E ele falou, olha, você tem que ir na minha neurologista, a doutora Gisela. Ela atende no Oswaldo Cruz. Eu fui até o Oswaldo Cruz. Você vê, da labirintite em 5 minutos eu fui diagnosticado. Se você teve um AVC, a sua situação é gravíssima. Eu fui para a UTI. Um AVC. Um AVC. E o AVC eu tive na luta. Lembra que eu saí desequilibrado? Sim. Então a minha luta está gravada. Então é um caso raro de um AVC ao vivo, né? Ao gravado, né? Saiu cambaleando ali, já tendo a crise. Tendo o AVC. E aí eu fui para a UTI. Eu lembro que passaram alguns dias, estava com meu irmão, Alfredo, praticante de judô, polo aquático, como eu também, né? E a gente estava assistindo a semifinal do Paulista, São Paulo e Corinthians. Eu estava olhando e de repente os jogadores estavam de ponta cabeça. Eu comecei a vomitar. Sabe? Achei que eu estava de ponta cabeça. Mas eu tive um segundo AVC na UTI. Nossa. A situação ficou grave. Teve a doutora Gisele e a equipe, a doutora Silvia, fizeram uma avaliação. Foi considerada a hipótese de uma cirurgia. Acabou sendo descartada em função do quadro. E eu passei 30 dias no hospital. Não chegou a fazer cirurgia? Não chegou a fazer cirurgia, foi controlado com medicamentos. Esse AVC, eu lembro que você foi isquêmico. Foram 2 AVCs, né? Isquêmicos. E eu fiquei 30 dias, saí a gente já tinha lançado Os Incansáveis, né? Eu saí do hospital. Na época, eu tive uma sequela que se demonstrou permanente, que eu perdi o campo visual esquerdo de ambos os olhos. Eu tive uma sequela eu perdi a capacidade da memória episódica, que é a memória de curto prazo. E isso eu tratei e acabou sendo razoavelmente bem sucedido com o trabalho de fonoaudiologia e de TO. Certo. E eu fiquei com um equilíbrio muito instável, o que é terrível para alguém que pratica judô. Sim. Mas que eu também voltei ao Vita como paciente. E eu fiz uma fisioterapia neurológica muito boa, que eu recuperei boa parte do equilíbrio e da marcha através desse trabalho desenvolvido pelo Vita. E isso foi 1 ano de esforço, de trabalho, e até que eu me senti minimamente em condições de representar novamente o ICI. Eu disputei a Copa Paulo Leite junto com a equipe do ICI. Eu me lembro dessa história, mas conta direitinho essa história. A história da Copa Paulo Leite, você foi acompanhar a sua equipe. Não. E escondeu o kimono lá na bolsa. Não, porque tem que ter um atestado médico. Tá. Na verdade, a equipe estava muito tensa pela minha decisão. O Bagé e o Christian sempre me apoiaram. O Bagé e o Christian te protegeram bastante, te deram um apoio nessa época, eu lembro disso. E tem um grande judoca, um grande médico especialista na longevidade saudável, que é o Dr. Ítalo Rachid, que também é atleta do ICI. E ele fez um extraordinário acompanhamento e me deu o aval para participar da competição. E ele estava lá também assistindo. A tua recuperação, então, foi excelente. Quer dizer, mas havia uma carga de tensão enorme nessa luta, né, depois dos AVCs. E eu retornei na Copa Paulo Leite. Me sagrei campeão da Copa Paulo Leite. Foram 2 lutas que, pela carga de emoção, foram muito duras. Sem falar no calor de São Luís, né? E depois, vou abrir um parênteses, desde 2016 a equipe da GV treina no ICI.
Eles estavam cansados, né, de passar os últimos anos em último lugar no ranking das economias dos jogos universitários. Certo. E decidiram treinar para ficar entre os melhores. E desde 2016 eles treinam em CI. Eles passaram da última colocação para ser um top 5. Opa, em algumas vezes segundo lugar, inclusive. E até 2020, até a pandemia, tiveram um bônus. Eu, como ex-presidente e fundador da história toda lá, eu posso estatutariamente participar das economias. Então eu lembro em 2016, quando eu participei como atleta da GV, eu ouvi as torcidas adversárias: quebra o tiozinho. A segunda vez era cuidado com o tiozinho. A terceira vez era ferrou, vai lutar com o tiozinho. E em 2019... Foi mudando o status conforme a evolução da Foi competição. mudando. O Bagé como treinador, o Christian como treinador, eu como integrante da equipe. Inclusive em 2019, foi a última vez que eu participei, antes da pandemia, eu ainda ganhei o título de melhor atleta da competição, com 49 anos de idade, com competição universitária. Que legal. Então a gente treina a equipe da GV lá e eu acabei decidindo competir mais uma vez, você vê, saindo de um AVC, com o aval do Dr. Ítalo, com o apoio do Bagé e do Christian, de todos incansáveis, acabei sendo o melhor atleta das economias. Mas eu lembro nessa época, eu te dei um puxão de orelha. Vi internet, mas eu te dei um puxão de orelha. Eu falei, você é louco. Mas assim, é o sonhar, né? É o sonhar e correr atrás. E teve a pandemia, assim, neste período teve um trabalho muito legal, que eu acabei aplicando os meus conhecimentos da administração, especialmente que eu adquiri durante o doutorado, que é a gestão da qualidade total em vendas, que é para tornar equipes de vendas mais eficientes e mais capazes, certo. Que foi o que eu pesquisei. Nós acabamos desenvolvendo o programa Faixa Preta. Então, além de praticar judô, nós prestamos consultorias e implementamos o programa Faixa Preta numa série de empresas, como a Flora, como a Nova Foods, como a Delícias Incríveis, como a própria Sucos do Bem, em várias empresas, todas que foram muito bem sucedidas com a aplicação do programa Faixa Preta. E como é que é esse programa? Como que funciona, Mota? Olha, é praticamente um podcast. Eu teria que falar sobre a teoria da gestão da qualidade total. Vamos agendar. Vai demorar um tempão, né, para a gente conseguir a agenda de novo, né? Mas é um tema que eu, assim... É bacana. Mas, em resumo, é um programa de gestão da qualidade total que você aplica em vendas. Muitas empresas chamam de programa de excelência em vendas. Você mapeia quais são as metas mais importantes para a empresa em receita e rentabilidade, desdobra essas metas para cada um dos integrantes da equipe de vendas e também informa, treina, capacita eles em quais são os processos-chave que, se eles cumprirem esses processos, eles têm uma probabilidade maior de serem bem-sucedidos. Certo. Você, com esse programa, muda o arquétipo. O arquétipo do vendedor é o arquétipo do herói, que ele tem uma meta de vendas, ele sai de manhã, é um herói e volta Faca com as vendas. Nos dentes. Só que o que acontece? Para cada herói, você tem 9 pessoas normais. Então, 10, você acaba tendo uma nota média 3, mesmo tendo um herói. No programa Faixa Preta, que é o programa de gestão da qualidade total em vendas, você continua tendo o herói. Só que tem 9 que não são nota 1, são 9 nota 7. Então, sua nota média passa de 3 para 8. As empresas começam a ser muito mais eficientes, muito mais competentes para entregar as metas de receita e rentabilidade. As empresas... E aí eu fui conversando, né, com as pessoas, sabe, por toda a minha experiência no mercado, em marketing, vendas. Por exemplo, meu grande amigo, inclusive, que participou de várias obras comigo, José Vicente Marino. Quando nós conversamos, eu fui implementar o programa na Flora, e foi super bem sucedido. Eu estava no doutorado, estava estudando, pesquisando a gestão da qualidade total em vendas, ao mesmo tempo que estava implementando. Então foi uma trajetória extraordinária, super bem sucedida, e aí o que acontece? É o programa chamado de Programa Faixa Preta. E assim, para motivar a equipe, engajar a equipe no programa, eles iam cumprindo as metas, eles iam ganhando faixas, até conquistar a faixa preta. Por isso era Programa Faixa Preta. Olha isso, que bacana. E é um serviço que existe no ICEI, que nós, Instituto Camaradas Incansáveis, além de sermos extraordinários tecnicamente, com a liderança do Bagé no treino de adultos e veteranos, agora do Sensei Moiano,
Lógico, com o apoio do Christian, do Silvinho, de todos Sim. os grandes, Tadeu, grandes atletas que temos. Toda lá. Mas a gente também tem esses serviços profissionais, por assim dizer, que nós oferecemos e fomos muito bem sucedidos nesse programa da gestão da qualidade total em vendas. Quando eu terminei o doutorado, sobre o programa Faixa Preta, basicamente, Sim. ou a gestão da qualidade total em vendas, eu acabei lançando este livro também, que foi a trajetória de um doutorado. É um livro muito interessante que eu apresento as minhas principais pesquisas. E eu tinha me formado no doutorado e eu fiz uma reflexão. Essas pesquisas todas que acabaram se tornando artigos acadêmicos, o que foram essas pesquisas? E eu organizei as minhas pesquisas até a conclusão do doutorado. E elas estão... Eu tenho 6 das... Estão compiladas aí nesse livro. Estão compiladas aqui. Eu vi o quê? Eu gostava muito de pesquisar resultado. E o que é resultado? Trade marketing e gestão da qualidade total em vendas. São resultados para as empresas. Certo. Então tem um artigo de trade marketing, tem um artigo de gestão da qualidade total em vendas. Que é uma das suas especialidades também. São as 2 especialidades nessa área de resultado para empresas. Depois eu gosto muito de pesquisar esportes, essa intersecção do esporte com a administração. Então eu tenho 2 artigos sobre a teoria do esportismo. Depois eu gosto muito de pesquisar uma visão mais crítica da administração, que propõe um pensamento mais... Sabe, você critica mesmo. Olha a administração desvinculada de resultados. Olha de uma forma mais ampla, um pouco mais complexifica a administração. E eu tenho 2 artigos também sobre crítica. E aí eu convidei meu muito amado, falecido professor Luciano para fazer o prefácio. Certo. E lançamos ao final do doutorado, início de 2021, essa obra A Trajetória de um Doutorado. Todo o seu caminho para o doutorado. Chegando no seu doutorado. E estou lançando agora na Bienal, sábado, das 14 às 15 horas, no estande da Editora Labrador, que também é do meu amigo Daniel Pinsky, o livro que consolida e apresenta, é o primeiro livro do Brasil que apresenta a gestão da qualidade total em vendas. É um livro que, novamente, tem o prefácio do meu querido amigo José Vicente Marino, tem a apresentação da minha orientadora de mestrado e doutorado que eu cursei na PUC, a Neuza Maria Bastos Fernandes dos Santos, e tem a contracapa do professor doutor Alexandre Las Casas, e eu contei com a autoria e a contribuição do Leandro Lacerda e da Yara Mola. Então, sábado, eu vou estar lançando... Dia 14, mais conhecido como daqui 3 dias. Exatamente. Qualidade faixa preta. Olha Qualidade aí. faixa preta, motivações, método de implementação e resultados da gestão da qualidade total em vendas. Estão todos convidados para o lançamento, como a Bienal está muito cheia. Quem quiser adquirir essa obra, que vai fornecer excelentes ferramentas e técnicas para você vender mais e mais rentavelmente, e vai também fazer uma analogia com toda a trajetória para se obter a faixa preta, desta vez não apenas no judô, mas em vendas. Essa é uma obra extraordinária, fruto da minha tese de doutorado. Eu espero que seja muito útil para todos vocês. Qualidade, Dia 14. faixa preta. Lançamento, ó, em primeira mão para vocês aqui, ao vivo, no Podpom. Eu faço aí um adendo, Rodrigo, que todas as suas obras que você já publicou e que remete a vendas, à área comercial, eu sempre coloquei algumas observações em alguns posts que eu faço no Boletim Sotogari, trazendo para o nosso mundo do judô o que você traz aí em vendas. Quando você fala em vendas, é qualquer coisa que você venda. O teu trabalho, o teu conhecimento. Você é um professor de judô, você vai estudar isso e você consegue aplicar as técnicas que estão aqui na hora de você conversar num clube, na hora de uma entrevista, ou de você, empreendedor, quiser montar a tua academia. Você tem um embasamento técnico aqui para poder usar isso no seu dia a dia como um vendedor de judô, o vendedor da sua sabedoria, do teu conhecimento para a comunidade onde você mora e encaixa perfeitamente. Desde que você adquira o livro e vai estudar pensando nesse foco, nessa linha de raciocínio, eu posso vender um produto
ou eu posso vender o meu serviço. Então é indicado também e é uma forma legal de você se valorizar e aprender com o que o Mota tem para mostrar para vocês aqui em toda a sua obra literária, que é muita coisa. Ele tem bastante coisa aqui e pode ajudar muito um professor de judô, um atleta de judô a vender um patrocínio. Por que não? Né, Mota? É isso. Inclusive, Everton, os livros mais recentes estão aqui. Já falei sobre eles. Eu espero que eles prestem uma contribuição, como você falou, para a formação, para o desenvolvimento, que seja um legado. Eu acredito que o Brasil, um país que tem milhões de desempregados, tem uma necessidade de ter uma educação melhor para promover o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. E eu busco prestar uma contribuição na administração. Sim. Eu estou desde 2020 trabalhando muito forte nessa área de educação, no Instituto JF, que busca formar o que nós chamamos de tocadores de negócios, seja no ensino fundamental, no ensino médio, agora nos cursos superiores, como o curso de extensão e a faculdade. Busco também prestar uma contribuição na saúde, de certa forma, como eu fui conselheiro no Vita, e busco também prestar uma contribuição na educação, especialmente através da literatura. Eu trouxe 2 exemplares de cada um desses livros mais recentes, eu presenteio para você fazer sorteios, divulgações ao seu critério para promover essa excelente iniciativa que você está tendo, que é o Podpom. Então, os livros são seus. Muito obrigado, Mota. Ganhei livros do Mota. Vamos fazer sorteio. Vamos fazer sorteio, sim. Mas um vai ficar comigo. Muito obrigado, Mota. Muito obrigado mesmo. Vamos falar um pouquinho só da estrutura do ICI, né? Como foi a inauguração, que eu também tive o prazer de estar presente naquele local que é mágico. É impressionante o que vocês fizeram ali, né? Conseguiram fazer. Nós inauguramos o ICI em 2018. Como a gente teve esse apoio do Erchov extraordinário durante o período de reforma, o dojo chama-se Vinícius Erchov. Foi uma homenagem bonita. Eu tive o apoio ali de um querido amigo meu, o Sérgio Caldas, que hoje é um executivo de muito sucesso, presidente da Flora, e também um excelente atleta. Ele foi vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu. E quando eu estava doente, ele deu toda uma contribuição na parte da administração, do recurso necessário. Então é o Centro de Treinamento Sérgio Caldas, Sérgio, e Dojo Vinícius Erchov, e montamos o Coliseu. O Coliseu tem crescido, como eu falei, tem uma liderança técnica extraordinária. Sim. Teve um processo de amadurecimento profissional do Bagé como treinador. Hoje ele é alguém excelente. Eu diria que o treino do Bagé, lógico, tem o apoio do Silvinho, que treina lá, tem o apoio do Tadeu, que treina lá, codanchas extraordinários. Sim. Tem o apoio do Cris, que é outro dos cofundadores, mas o Bagé é o líder e ele tem obtido resultados extraordinários. Eu acho até, olha, eu não sei o dia de amanhã, poucas pessoas sabem, mas um país, um estado só teria a ganhar se tivesse uma pessoa como o Bagé liderando os treinos do alto rendimento. A gente seguiu. A dedicação dele é incrível. Né? Dedicação e a capacidade técnica. Sim, muito claro. Aprendido também, não só por todas as experiências que ele teve, mas com o tempo que nós tivemos no CCXI. Como treinar. Legal. Então, por exemplo, o foco na gola e manga, a importância de você então controlar o kimono. Ninguém põe a mão no meu kimono, é um dos pilares do ICI. Certo. Nós temos 5 pilares que ele compilou, nós compilamos e ele aplica no treino. Mente de campeão, que é a atitude da teoria do esportismo, que é a garra absurda. Ser evolutivo, buscar estar permanentemente se desenvolvendo. Ninguém põe a mão no kimono, é o controle da gola e da manga. Longevidade saudável, nós somos veteranos, a gente tem que buscar estar se alimentando bem, estar se alongando bem. Estar com a saúde em dia. Estar com a saúde em dia e ninguém ficar para trás. Essa questão do judô, apesar de ser um esporte individual, precisar de uma equipe para torná-lo bem sucedido. Sim. Então isso é aplicado nos treinos, os resultados têm sido extraordinários. Começou nos veteranos, mas aos poucos, com a liderança do Sensei Moyano, a gente tem expandido esse trabalho para as outras categorias. Eu estive domingo lá no Festival e Torneio Gambatê, conquistamos muitas medalhas, eu pude ver isso sendo praticado. Tive uma alegria muito grande que meus filhos também são incansáveis, eles treinam judô no ICI. São e o João foi incansáveis. O João foi vice-campeão, ele é faixa roxa.
muito dedicado, o Antônio é faixa laranja, muito dedicado, mas não competiu desta feita, né? E tivemos vários outros pequenos incansáveis que foram super bem. Né? Foi muito bacana isso. Então, o ICI tem crescido, especialmente em veteranos, no qual é a nossa fortaleza. A gente tem um domínio inconteste nas competições estaduais, nas competições nacionais. O ICI, se fosse um país no Mundial, seria top 5. Eu ia te perguntar. A gente teve 5 medalhas de ouro. É absurdo. O ICI domina. Onde a gente coloca... O último Mundial aí de vocês foi uma coisa assim... mas assim, não foi algo assim fora da curva. É uma crescente. É o resultado de anos de trabalho que tem se materializado no Mundial e também nas outras competições de veteranos. Tudo embasado nesses 5 pilares que eu falei. Então, tem teoria, tem prática... Tem capacidade de gestão. Então, por exemplo, a gente tem todas as nossas contas publicadas no site. Transparência, capacidade de gestão. A gente tem todas as certidões necessárias para uma ONG obtidas. A gente tem, enfim, uma organização e uma gestão que apoia a parte técnica, que dá lastro para a parte técnica e permite que a gente tenha obtido os resultados que obteve até o momento. De forma administrativa, técnica e de envolvimento, né? Que é uma equipe muito unida, né? Muito unida, exatamente. Eu sou filiado pelo ICI desde esse ano, mas ainda não fui lá treinar, não. Mas vou. Vai ter o seu momento e certamente você prestará uma extraordinariamente contribuição. Tá certo. Mota, vamos para a parte final da nossa conversa. Eu sei que você tem esse compromisso, a gente, né, combinou de falar rapidamente, mas a tua história é difícil de a gente falar rapidamente, né? E eu quis aproveitar ela por completo. E a tua história hoje não estaria completa aqui se a gente não entrasse no âmbito político. Uma coisa que o Cris mesmo disse que é uma coisa que ninguém gosta, mas que é necessário, né? A política, desde que aplicada corretamente, da forma correta. E é sabido, né, que teve lá os problemas com a Federação Paulista de Judô, ela sofreu uma intervenção, teve todo esse desgaste há uns 3 anos, já faz 3 anos, né? Problemas jurídicos, que acho nem compensa a gente contar aqui, porque quem acompanha o judô sabe da história, né? Histórias e narrativas que aconteceu, mas não tem problema. No final, prevaleceu a intervenção, tem um interventor trabalhando lá. Saiu essa semana, né, a informação de que a eleição vai acontecer agora no final de setembro. Tudo bem, então alinhou-se e vai seguir em frente. Mas conta para mim assim, acho que eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz pro Vinícius. Eu acho que cabe nesse momento, tá? Valeu a pena? Valeu a pena tudo o que aconteceu? Então, Everton, essa é uma ótima pergunta. Eu vou te falar que, como acabei de contar, todo mundo tem a sua fortaleza e a sua competência. Então, todos têm o seu valor. Você, por exemplo, como jornalista, o extraordinário trabalho que você faz com as suas iniciativas, como o Podpom, é um exemplo. Mas na administração, eu considero que ao longo dos últimos quase 40 anos, eu busquei me desenvolver, seja como executivo, empresário, consultor e conselheiro, e tendo feito graduação, mestrado e doutorado. Hoje, aos 55 anos, eu me considero um administrador assim, completo, com milhares áreas de oportunidade que eu tenho que continuar me desenvolvendo, continuar me aperfeiçoando, mas eu, como se diria, conheço as 4 linhas ali que eu estou atuando, certo. Sabe? Sempre me causou... Sempre não. A partir de um determinado momento, começou a me causar uma perplexidade, porque essa capacidade de administração que eu vejo, sempre vi e vejo sendo utilizada para que empresas progridam, para que governos progridam, não era utilizada no judô. E não era utilizada no judô paulista. Nós tínhamos a mesma equipe, inclusive que eu fiz parte com muito orgulho durante alguns anos como diretor de marketing, numa época pré-leis de incentivo, mas fizemos um trabalho muito
muito bonito. O Chico, que quero deixar bem claro, sempre tive um grande carinho por ele, me nomeou diretor de marketing em 2000. Nós nos conhecemos naquela... nós nos aproximamos, nem nos conhecemos, nós nos aproximamos em 99, porque ele me pediu apoio para patrocinar a ida da Edinancy aos Jogos Olímpicos. Certo. Eu era gerente de marketing na Nutrimental na época, patrocinamos, preparamos a alimentação dela, a Edinancy foi para os Jogos Olímpicos e representou de uma forma linda o Brasil. O Chico viu esse meu interesse, meu entusiasmo, minha capacidade, e eu fui diretor de marketing da federação de 2000 a 2008. Fizemos eventos, Expo Fight, por exemplo, intermediamos, participamos, não vou falar que nós lideramos, mas participamos de patrocínios como o Projeto Nossa Caixa. Certo. Então fizemos todo um trabalho de 2000 a 2008. O tempo se passou e a estrutura se perpetuou. E a partir de um determinado momento, muito tempo no poder deteriora as capacidades. Isso vale para qualquer instituição. E uma federação não é diferente. Em 2020, nós, um pequeno grupo de valentes, por assim dizer, certo, do qual fazia parte o Erchov, do qual fazia parte o Alexandre, do qual fazia parte o Wagner, do qual fazia parte o Bagé, do qual fazia parte o Sensei Sumiu, uma série de pessoas faziam parte, decidiu fazer um contraponto àquela gestão que, no nosso entendimento, em primeiro lugar, estava cansada, estava defasada. E, num segundo lugar, sobretudo em anos mais recentes, pairavam gravíssimas denúncias de malversação de recursos. Se isso é verdade ou não é, eu não sei. Cabe à justiça decidir. Certo. Mas as denúncias existiam, isso é um fato. Então nós decidimos apresentar uma proposta nova. E a minha contribuição a essa proposta nova é trazer toda essa capacidade de administração prática e teórica que eu adquiri ao longo de 40 anos praticamente. Quando nós decidimos fazer esse contraponto de uma forma muito pueril, muito ingênua talvez, nós passamos a ser imediatamente agredidos e a internet tem milhares de benefícios, mas tem também essa característica. Sim. Que o discurso do ódio se amplifica. Passei a ser agredido por veículos de uma pseudo-imprensa, de uma imprensa marrom, de uma forma cruel, de uma forma covarde, sempre pelas costas, nunca no olho, né? Estou à disposição para fazer o olho no olho quando quiser também, né? Aquele que faz isso. Mas passamos a ser muito agredidos. E decidimos, naquele momento, olha, como é que a gente vai competir com isso? Todos os recursos estão de um lado da balança. Existem suspeitas que esses recursos estão sendo mal utilizados. E existe uma campanha difamatória embasada no discurso do ódio, no qual se fala o que quer sem provas nenhumas. Fizemos o quê? Judicializamos a história. Fomos para a justiça. Foi uma luta de Davi contra Golias, porque eram os recursos das pessoas físicas contra os recursos das instituições, e vencemos. A intervenção entrou. E aí teve todo o trabalho da intervenção, de colocar as auditorias fiscais, contábeis e tributárias, que eu não vou entrar no mérito. Certo. Mas eu acho assim que nós saímos, independente de qualquer resultado, Everton, totalmente vitoriosos. Porque demonstramos o quê? Que é necessário ter gestão, que é necessário ter ética, que é necessário ter integridade, porque senão tem gente que está olhando, tem gente que está cuidando. E então eu acho que o judô sai muito mais forte dessa história. Eu acredito muito na chapa da oposição. Sensei Sumiu é alguém de absoluta capacidade técnica para liderar. O Bagé também tem uma capacidade técnica, ele é formado em administração. Fizemos uma pós-graduação em gestão da qualidade total juntos. O Erchov tem a sua história com o projeto Budô também. Então temos uma chapa preparada. Vencidos ou vencedores, esse movimento foi muito importante porque demonstrou que tem gente séria, tem gente profissional, tem gente competente que está olhando. Foi assim ao longo desses últimos anos e será assim daqui para frente. Então, respondendo a você, sim, valeu a pena.
Foi muito sofrido, saio com muitas cicatrizes que eu não tinha antes de ter começado, mas o judô não é e nunca mais será o mesmo. Tá certo. Muito obrigado, Mota, pela tua presença, pela tua história, né? Por tudo que a gente conversou aqui, uma conversa super agradável, construtiva, inteligente, e acredito que quem acompanhou, né, até o fim essa conversa, nesse nosso bate-papo, que isso aqui nunca é uma entrevista, é uma conversa, né? A gente puxa os assuntos e aí a gente vai descobrindo a história de cada um que senta nessa cadeira. E eu acho que quem acompanhou e quem for acompanhar depois aqui, o vídeo vai ficar disponível. Tem muita coisa para se aprender aqui dessa história que o Mota contou pra gente. Rodrigo, muito obrigado. Opa! Muito obrigado por ter dado essa moral pra gente, de ter vindo aqui. A gente sabe da sua dificuldade aí com os seus compromissos. Foram 3 vezes nós tentamos marcar aqui e hoje deu certo. Na quarta tentativa aqui deu tudo certo, mas a gente entende a dificuldade de se poder coincidir as agendas, né, e dar tudo certo. Muito obrigado, Everton. Eu que agradeço, parabenizo você pelo seu trabalho. Espero que tenha sido uma conversa útil para quem assistir. Com e certeza vamos foi. com garra absurda. Vamos. Então vamos aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Garra absurda, pessoal. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Deixa eu ver quanto tempo eu te segurei aqui. Você pediu 1 hora. Dificilmente alguém sai daqui com 1 hora. É. Agora são... Nossa, de novo eu não fui ver. Eu não vejo. Bom, aqui não ia ter condição porque eu tô com meu celular acabando a bateria. Mas eu não dou a bulhufas pro chat, cara. Eu não lembro. Eu preciso de uma terceira